E o gabinete do ódio só existe na cabeça dessa galera esquerdista, né? Então dá uma olhada sobre o gabinete da ousadia e a perseguição da oposição. Tem grupo de WhatsApp comprovado, tem número de grupo. Olha, é uma notícia que chega a doer até os ossos. Então, se vocês curtirem o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se quiser deixar um comentário também, pode deixar. Até mais. Caçadores de fake news. Como Lula utilizou a estrutura do governo para perseguir opositores. Quando você olha a manchete, desculpe, o subtítulo, você vê que já está falando mais ou menos do assunto lá da matéria do Estadão. Sob o pretexto de combater a desinformação durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a Secom de Lula criou grupos de WhatsApp para disseminação de narrativas e derrubada de contas de opositores. Você vê, ó, para e pensa. O Estadão recebeu a matéria, já tinha a informação desde o dia 7. Como é que o Estadão, ao vídeo que o Estadão teve acesso? É a pergunta que deve ser feita, né? Como que o Estadão teve acesso a esse vídeo? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Mas essa nota do Estadão, com certeza, mas absoluta. Eles não têm interesse em resolver a situação. Eles não têm interesse em fazer a denúncia correta. Tanto que eles jogam o bolsonarismo, o Bolsonaro, a direita no meio, gabinete do ódio. O que eles estão tentando fazer ali é seguir com o desgaste do Lula. É bem claro. O Estadão tá... O clima no Brasil mudou muito. Mudou muito nos últimos dias. Aí o Agape fala o seguinte, ó, no último ano, durante os temporais que castigaram os gaúchos, denunciamos em A Investigação que os petistas utilizaram robôs, né, militantes virtuais e o Ministério da Verdade instalado na AGU para atacar os críticos. E falou mesmo, acho que foi em setembro, ou foi outubro, mas falou mesmo. Dessa vez, a iniciativa foi liderada pela Secom, né, a Secom da Presidência. Em publicação no site oficial da pasta, o então ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, enfatizou a necessidade de combater a circulação de informações falsas, que, segundo o governo, prejudicaram as operações de socorro e reconstrução no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta afirmou que a campanha, aspas, seja um voluntário digital da informação, fecha aspas, visava criar uma rede de voluntários em todo o país para identificar e denunciar conteúdos falsos. Quando todo mundo vê essa campanha, falou, meu Deus, o que é que está acontecendo? E esse denuncismo, a própria imprensa criticou, não sei se foi, acho que foi a Folha de São Paulo na época que soltou uma nota criticando. A ação não foi bem recebida e logo Lula foi acusado de criar em seu governo uma Stasi, né? Aquela polícia que vigia a sua população. E aí, dias depois, a publicação da Secom foi retirada do ar, mas pode ser conferida aqui, ele deixa lá um link, está arquivado. O motivo para a queima de arquivo não poderia ser mais surpreendente. Os grupos de WhatsApp envolvidos são diretamente ligados ao Partido dos Trabalhadores, não sendo apartidários, como poderia se supor, que corrobora com as informações do Estadão. Imagine se a imprensa tivesse a boa vontade de ouvir as denúncias da direita. Os grupos de caças às fake news são mais um braço do gabinete do amor. Além de atacar os opositores e defender o governo, os grupos fazem denúncias coordenadas em massa para calar seus adversários políticos. Para piorar a situação, Paulo Pimenta foi nomeado pelo Lula para assumir a recém-criada Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Esta indicação tem sido alvo de inúmeras críticas, inclusive do governador Eduardo Leite, que acredita que a iniciativa é uma tentativa de criar um governo paralelo no Estado. Funcionamento dos grupos. Os grupos autodenominados caçadores de fake news foram iniciados ainda durante as eleições entre julho e outubro de 2022 e foram divulgados no site oficial de Lula. Além destes, existem os grupos regionais, os grupos para mulheres e os grupos do Lulaverso, este último focado na distribuição de memes e figurinhas pró-Lula. Em uma das publicações, já havia um convite para que as pessoas participem dos grupos femininos. A principal administradora dos grupos de caçadores fake news é Clarissa BR Veiga, jornalista de 65 anos, que já escreveu para o jornal Zero Hora. O perfil de Clarissa no Twitter é recheado de publicações exaltando Lula, o Paulo Pimenta e atacando o bolsonarismo.
Tudo escrito em caps lock e expressões exageradas como o bolsonarismo tira vidas, né? A falsa forma mais dura, que é repetido uma dezena de vezes na mesma publicação. Além de Clarissa, outras 2 pessoas administram o grupo. Primeiro, Maxwell Gonçalves Nunes, que também administra os grupos regionais. Maxwell é proprietário da empresa Creative Full Service, que presta serviços de consultoria ao deputado federal, quem? O Gilmar Tato. O Tato, que falou lá com o Estadão. Rapaz! Segundo dados do portal Transparência, desde 2023, a Creative Full Service já recebeu 15,4 mil do gabinete do Tato. O terceiro administrador se apresenta como Rodrigo Time Lula, mas fontes informaram que o número de telefone utilizado para a criação desta conta pertence a Paulo Tarcísio Okamoto. Paulo Okamoto, conhecido, famoso, né? Atual presidente do Instituto Lula e presidente da Fundação Perseu Abramo. Nossa equipe, que já vem acompanhando há meses a atuação destes grupos, constatam que o grupo de caçadores de fake news é utilizado para divulgar informações oficiais do governo Lula. Documentamos a existência de pelo menos 10 grupos ativos dos caçadores de fake news, mas é provável que haja muito mais, considerando que os nomes dos grupos seguem a sua sequência de criação e que há hoje o grupo 186. Conforme os grupos atingiam o limite máximo de integrantes permitido pelo WhatsApp, que na época era 256 integrantes, e quadruplicou para 1024 após o pleito, novos grupos eram criados. As atividades nos grupos estavam suspensas desde as eleições, mas após o rompimento das barragens no Rio Grande do Sul, as atividades nos grupos foram retomadas. Antes, havia cerca de 3 grupos ativos. Um chamamento para voluntários caçarem fake news no Rio Grande do Sul resultou na reativação de grupos inativos entre os dias 8 e 10 de maio. Em 1º de abril, no Grupo 01 havia 5 administradores e 41 membros, e atualmente o grupo conta com 3 administradores e cerca de 800 pessoas. No dia 4 de maio, durante o show da Madonna, Paulo Pimenta entrou pessoalmente no grupo 186, considerado o principal, com cerca de 300 integrantes, para solicitar que os membros espalhassem propaganda da gestão Lula no Rio Grande do Sul. 2 dias depois, foram criados mais 8 grupos, iniciando o recrutamento de pessoas para disseminar mensagens pró-governos. Os administradores republicam as mensagens dos diversos grupos regionais. A palavra de ordem destes grupos é defender o governo Lula e atacar os seus críticos. Estratégia que já denunciamos na reportagem sobre o Gabinete do Amor. As informações compartilhadas nos grupos são rigorosamente controladas. As informações tidas como verdadeiras pelos administradores vêm dos influenciadores petistas Lázaro Rosa, Vinícius Bettiol e Thiago dos Reis. Peraí, o Bettiol, esse aqui, atacando o Whindersson Nunes, da militância raiz. Olha, o Lázaro Rosa é aquele de óculos? Não acredito. E o Thiago é o Sorriso Mentex, aqui do lado dessa belíssima Detremura. É que olha o olhar 43 do Bettiol. Cara, um cara com um olhar desse conquista qualquer mulher. Não tem condição. Que coincidência, viu? Mas que coincidência que a gente vê. Eu adoro as coincidências do Brasil. Rapaz, estes são as principais fontes de narrativas para o grupo e tidos como os únicos confiáveis para se obter informações. Rapaz, o Lula tá mal, viu? Se os 3 cavaleiros lendários do Lula é Lázaro Rosa, Vinícius Bettiol e Thiago dos Reis, o bicho tá mal, viu? Rapaz. O Lula já teve melhor. Esses grupos operam fechados durante a noite e em datas sensíveis para controlar rigorosamente a disseminação de mensagens, permitindo apenas a propagação de narrativas alinhadas com o governo. Assim, as publicações dos grupos são limitadas a moderadores, medida que visa impedir a disseminação de mensagens não autorizadas ou desalinhadas com a estratégia central. Em um incidente recente, o integrante do grupo foi excluído por um administrador após publicar informações verdadeiras que desagradaram o governo Lula. Eu acho que tá certo, né? Pô, o grupo tá bem claro. É o grupo para defender o Lula. Se você não quer defender, você tem que sair.
Não é democracia. O PT não é democracia. Os grupos também. Não, na verdade, democracia é isso, né? É a falta de liberdade. É o que a gente aprendeu no Brasil nos últimos anos. Democracia é falta de liberdade. É autoritarismo. É isso que nos ensinaram. Os grupos também organizaram campanhas de denúncias em massa, visando desmonetizar e censurar perfis de redes sociais que propagaram conteúdos contrários ao governo. Essas campanhas são realizadas de maneira coordenada, maximizando o impacto das denúncias e garantindo a remoção rápida dos conteúdos visados. Toda vez que uma pessoa nova entra no grupo, os administradores republicam a mensagem padrão que apresenta os objetivos do grupo: denunciar fakes nas redes sociais, somente postagens com link, compartilhar os desmentidos e divulgar projetos e ações do governo Lula. Mutirões de denúncias visando derrubar publicações em redes sociais de opositores políticos são comuns nos grupos dos caçadores de fake news. Diariamente, as publicações são sinalizadas para denúncias. Em diversos casos, nem ao menos é explicado o motivo. Derruba aí! Derruba porque não pergunta. Aqui ninguém pergunta nada. Democracia é não perguntar e não ter liberdade. A democracia do PT. Existem até mesmo tutoriais em vídeo, criados pelos administradores, explicando como devem ser realizadas as denúncias. Na maioria das vezes, perfis de direita, como o vereador Carlos Bolsonaro, são utilizados nestes vídeos como exemplos de perfis a serem denunciados. Os vídeos são criados e distribuídos de acordo com o assunto do momento. Por exemplo, em 1º de abril, havia um vídeo sobre denúncias de perfis de direita relacionados a tomar um negocinho lá. Em 20 de abril, o vídeo abordava outro tema relevante do momento, novamente focado em perfis de direita. O 3º vídeo foi inteiramente dedicado a desmentir supostas informações falsas relacionadas a Carlos Bolsonaro. Entramos em contato com os envolvidos, mas até o momento da publicação desta reportagem, não recebemos retorno. O espaço permanecerá aberto para esclarecimentos. E até agora é dia 12 já, né? No dia 11. É dia 11 até agora nada. Ninguém quer responder nada.